Então agora após a instalação, nós podemos começar aí a aprender na prática aí como trabalhar com um banco de dados. Então nessa primeira etapa nós vamos falar um pouquinho do gerenciador de banco de dados, que é esse daqui que vocês estão vendo, vocês podem até abrir o PGAdmin e vou mostrar aí o que nós vamos usar dentro do curso. Primeiro vocês vão ver que aqui vão ter muitos botões, muitas abas para entrar, mas vamos focar no que a gente vai realmente utilizar dentro da modelagem financeira. Então por isso eu vou passar especificamente o que nós vamos utilizar para que fique algo bem mais prático e mais intuitivo. Então primeiro a gente vai abrir aqui o Postgres. Se ele pedir a senha, vai ser a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho dois bancos, dois Postgres instalados, vocês vão ter um só dar dois cliques em cima e fazer a abertura. A partir daí nós vamos seguir sempre esse caminho. Database, Postgres, esquemas, abre o esquemas, vai abrir o public e vamos chegar no table. Então aqui é onde vão ficar nossas tabelas e é aqui que nós vamos concentrar todo o estudo dentro desse curso. Basicamente nós vamos usar essa aba aqui para montar toda a nossa estrutura de tabela e eu vou ensinar aí montar uma tabela inicial e como trabalhar aqui dentro. A gente vai começar praticando. Quando a gente fala em modelagem financeira, nós temos alguns cadastros que a gente precisa fazer de tabelas. O primeiro é cadastro de filial. Você tem que cadastrar quais as filiais da empresa que a gente está montando a modelagem financeira, que está fazendo o orçamento dessa empresa. Então, vamos clicar com o botão direito aqui e Create Table. Então, acho que é importante nós criar essa primeira tabela, depois a gente pode se aprofundar nas outras tabelas, mas para vocês que entender como que funciona a dinâmica do banco de dados. Então, qual que vai ser o nome dessa tabela? Eu costumo, e acho que é uma boa prática, a gente colocar nomes padrões. Então, como a gente está falando de orçamento, de modelagem financeira, todas as tabelas que eu criar para orçamento, eu vou chamar de ORC, só que tudo em minúsculo. E aqui uma boa prática também é não colocar acento e nem espaços. Então, ORC, underline, ORC do orçamento, underline, CAD de cadastro, underline, filial. Então eu vou criar uma tabela chamada cadastro de filiais. Você pode colocar o nome que você quiser, só cuidado para não colocar nem acentos, nem espaços ou letra maiúsculas e minúsculas. Deixa tudo minúsculo e, se possível, com underline sem acento. Preenchido o nome, a gente vai em coluna e aqui é onde a gente coloca as colunas da tabela, quais colunas elas vão ter. Nós vamos clicar no maisinho aqui do lado, adicionar linha e vamos dar um nome para essa coluna. Segue sempre o mesmo princípio de não colocar acento e também procurar não colocar letra maiúscula no nome, deixar tudo minúsculo. Então a primeira coluna será o ID. Em todas as tabelas vamos criar uma coluna chamada ID. E essa coluna vamos colocar como tipo de dado que vai dentro dela como um dado sequencial, que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, algo que se incremente sozinho e que o próprio banco de dados, o próprio Postgres faça esse incremento para nós. Por quê? Para que a gente consiga identificar cada registro dentro da tabela. Cada registro vai ter o seu código, vai ter o seu ID específico. Como que a gente faz isso? Aqui no tipo de arquivo é onde a gente coloca qual tipo de arquivo vai ser introduzido dentro dessa coluna. Nesse nosso caso, eu vou colocar serial. O serial é esse arquivo que vai se auto-incrementar automaticamente pelo Postgres. E aqui do lado a gente tem o que? Tem o not null e primary key. Vamos falar primeiro do not null. Not null é porque não pode ser nulo. Então eu vou deixar como não pode ser nulo. Mas de qualquer forma ele não ia ser nulo porque a gente já chamou ele de serial. Ele vai se auto-incrementar automaticamente pelo pgadmin. Nós vamos criar mais uma coluna aqui e vamos chamar de nome filial. E vamos colocar o nome filial, a gente vai colocar o nome da filial, então vai ser um texto. Então tem um tipo de arquivo text. Ele pode ser nulo? Não pode, então tem que ter o nome da filial. E esse caso aqui nós vamos colocar ele como chave primária. Por que chave primária?
porque eu não vou poder cadastrar duas filiais iguais aqui dentro da minha tabela. Se eu tiver uma filial em Curitiba, eu não posso ter outra em Curitiba também, tem que ser em outra cidade. Então, ou posso ter Curitiba 1 e Curitiba 2, posso ter duas filiais dentro da mesma cidade, mas o nome, a descrição da filial, ela precisa ser diferente. Então, por isso, Primary Key, a gente seta ela como Primary Key, porque se eu tentar incluir mais uma filial que seja duplicada dentro da tabela, ele vai retornar um erro. E isso vai ajudar para que a nossa tabela fique mais íntegra e não dê erros. Então, colocamos aqui o ID, o nome da filial, e nesse caso eu vou salvar. E ok. Então, nós criamos aí a nossa primeira tabela em um banco de dados SQL. Então, ela está aqui e eu vou abrir ela aqui para vocês darem uma olhada. Como que eu faço para abrir ela e ver quais dados estão dentro dela? Apesar que nesse caso não tem nenhum dado, porque a gente acabou de criar. Vai clicar com o botão direito aqui em cima e vai aparecer e vamos em scripts. Eles vão ter os principais scripts que a gente vai ver aí nesse curso também, mas nesse primeiro caso a gente vai em select scripts. Clica aqui, você vai ver que ele vai abrir uma aba aqui em cima, então ele trabalha por abas e vai colocar um código aqui, o primeiro código SQL, que você vai ver. Então a linguagem SQL nós vamos usar bastante, é uma linguagem super simples, dinâmica, só que ela é muito poderosa, consegue fazer cálculos complexos aqui dentro. Então, para a modelagem financeira, é uma excelente linguagem que vai trazer uma agilidade muito grande para o trabalho. Como que funciona o select? Falando rapidamente. Ele tem o select, que é selecionar. Ele vai colocar o nome aqui na sequência, o nome das colunas. Então, que a gente criou o ID, o nome da filial. From, que é da onde a gente vai procurar. Da public, que é o esquema que a gente tem aqui em cima. Ponto, o nome da tabela que nós criamos. OrgCAD filial. Então, é esse basicamente a estrutura do select que eu vou procurar. Então, eu vou clicar aqui no play aqui em cima. E embaixo ele vai mostrar, eu vou só subir um pouquinho aqui para cima, ele vai mostrar os dados que estariam dentro dessa tabela se nós tivéssemos mais dados. Nesse caso não tem, a gente pode adicionar alguns dados aqui como exemplo. Né? Então como que eu vou adicionar aqui por dentro do próprio PGAdmin? Tem um maisinho aqui, a gente vai clicar nesse mais e ele vai abrir aqui uma linha. ID nós não precisamos preencher porque ele vai ser autoincrementável. E o nome da filial é só clicar em cima, vamos colocar aqui Curitiba, então essa filial vai se chamar Curitiba e dá um OK. Ah, tenho mais uma filial, maisinho, outra filial é São Paulo, São Paulo, também não estou colocando acento nas palavras, OK. E ele não apareceu aqui o ID ainda. Como que eu faço para que isso apareça? Eu tenho que salvar essas alterações que eu fiz, e para salvar eu tenho aqui esse botãozinho, ou aperto F6 no teclado, ou eu clico aqui em Save Data Change. Então, está salvo, então ele salvou e criou os IDs. Então, criou automaticamente o ID para essa tabela. Então, eu tenho aqui já duas filiais cadastradas. Se eu clicar aqui no Select, ou se eu fechar aqui essa guia aqui em cima, não preciso salvar, porque ele está falando que é para salvar esse código que eu fiz aqui. Não preciso salvar. Clicar de novo aqui em OrgCAD filial, botão direito, Scripts, Select. E vai abrir o mesmo código quando eu der um play. Opa, não pode estar selecionado, porque ele só vai rodar o que está selecionado. Eu vou tirar a seleção de tudo e vou apertar o play de novo. E aí ele vai mostrar os dados que estão dentro dessa tabela. Então, a partir daqui, nós já criamos a primeira tabela e vimos o primeiro código select que existe para que a gente consiga ver o que tem dentro dessa tabela. Então, nós vamos fazer aí partir daqui para fazer algumas análises mais avançadas e criar as demais tabelas de modelagem financeira do nosso projeto.